Senhor Deus e Pai, nós, como teu povo, Senhor, como sua igreja, queremos mesmo neste tempo apresentar o nosso coração ao Senhor Jesus. Queremos mesmo apresentar as nossas vidas, tudo que temos e que somos perante a um Deus que é soberano, que é santo, que é exaltado. E Pai, nós sabemos, Deus, que não tem como nós nos achegarmos perante o Senhor com soberba ou com um coração altivo. Mas a única forma, Deus, de como igreja nos apresentarmos perante o Senhor é com um coração rendido, prostrado, contrito, derramado perante ao Senhor, Pai. Que é esse coração que recebe da graça do Senhor, e esse coração que é convidado a se aproximar com liberdade do Senhor, Pai. E nós não queremos, Deus, nós não queremos estar distantes do Senhor, Pai. Por isso nós queremos mesmo como teu povo derramar a nossa vida e o nosso coração. E começar esse culto de exaltação, de louvor ao teu nome com essa decisão, Pai. Que nós no nosso dia a dia não assumiremos uma postura que é contrária àquilo que o Senhor tem para nós. Mas que nós em todo momento, Deus, nos renderemos perante a tua poderosa mão. Perante o teu poder, Pai. Por isso nós clamamos como igreja do Senhor. Limpa-nos, purifica-nos, restaura e nos dê a certeza e a confiança de que nós temos um Deus que zela por nós, de que nós temos um Deus que derrama vida sobre nós. Nós queremos em todo tempo, Jesus, viver mediante essa graça, Pai, mediante essa convicção, mediante a certeza que temos em Ti, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos por isso, Jesus. E cremos mesmo no Teu Espírito Santo. Cremos mesmo no poder do Senhor sobre nós. E nós queremos ter esse desejo no nosso coração de Te louvar e Te adorar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém, meu irmão. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Para que juntos nós possamos adorar ao Senhor. Que essa canção possa nos lembrar de como nós somos agraciados por termos o Senhor Deus como nosso amigo, como soberano sobre nós. Ele é maravilhoso, mas nos dá a oportunidade de sermos chamados de seus amigos. Que bênção podermos ter essa riqueza no Senhor. Que bênção podermos ter essa graça no nosso Deus. Eu quero te convidar a declarar isso. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio mais forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, minhas provações e angústias tomo assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que tenho tomo assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido
dos milhares para mim. Levou as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Fortaleza minha, Ele é na tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva, santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador Ele é, Consolador amado, meu protetor do mal. As tribulações que tenho, toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Seu fiel e obediente aqui viver. Muralhas tem de fogo que me protegerá, desde agora até o dia em que eu morrer. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, onde a morte jamais penetrarão. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Ele é consolador, Consolador amado, meu protetor do mal. As tribulações que tenho, toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Esse é o nosso Deus que nós celebramos. Você pode aplaudir ao nome desse Senhor? Nós queremos continuar a exaltar ao nosso Deus, dizendo que em todo tempo Ele é exaltado e nós o adoraremos, nós declararemos isso. Nós podemos declarar a grandeza do nosso Senhor, dizendo que Ele é exaltado em todo tempo, em todo momento. Exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Que Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo
sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Pela última vez. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Nós podemos declarar em todo tempo que Ele é Deus. E dizer e exaltar ao nome do nosso Senhor, dizendo isso. Que Ele em todo tempo, Ele é o Senhor sobre nós. Quem é esse que a criação anuncia como seu Senhor? Quem é esse que os seres dos céus rendem-lhe glória e louvor? Quem é esse que a morte não derrotou? Quem é esse que a igreja adora e canta? Ele é Deus Acima dos anjos, Deus, acima dos homens, Deus, acima de tudo Ele é Deus. Dizemos no início, quem é esse que a criação anuncia como seu Senhor? Quem é esse que os seres dos céus rendem-lhe glória e louvor? Quem é esse que a morte não derrotou? Quem é esse que a igreja adora e canta? Ele é Deus, acima dos anjos, Deus, acima dos homens, Deus, acima de tudo Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, acima dos anjos, Deus, acima dos homens, Deus, acima de tudo Ele é Deus. Nós te adoramos, Deus. O Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. Nós queremos declarar isso como sua igreja. Ele é Deus. Acima dos anjos, Deus, acima dos homens, Deus, acima de tudo Ele é Deus. Você pode declarar que Ele é em todo
tempo. Ele é Deus. Ele é Deus, acima dos anjos, Deus, acima dos homens, Deus, acima de tudo, Ele é Deus, Poderoso Deus. Poderoso Deus. Você pode declarar isso. Poderoso Deus. minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Deixa que só as vozes conseguimos declarar isso, que Ele é poderoso em todo tempo. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Jesus, quero declarar teu nome. Será que essa pode ser a nossa canção? Sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, queremos. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Que o nome do nosso Deus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói Cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Será que podemos declarar isso de início? Que queremos mesmo declarar o nome do nosso Deus sobre mente e coração em todo momento. Nós declaramos isso, Senhor. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, queremos. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Podemos declarar isso. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas,
quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Amo Jesus. Declaramos novamente: Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Que o nome do nosso Deus é cura em todo tempo. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Eu quero te convidar a declarar isso. Essa parte da canção, às vezes nós cantamos canções como essa e muitas das vezes tem faltado nosso coração nas nossas canções. Às vezes nós cantamos declarações poderosas em diversos ambientes e às vezes nós não temos o mesmo desejo de profetizar sobre a nossa nação, sobre o nosso povo. E essa é uma canção que nós não podemos cantar sem o nosso coração nessa parte, principalmente nessa parte, porque ela declara que nós, como povo do Senhor, estamos declarando da presença do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso povo, sobre o nosso coração. Nós estamos declarando o nome que está acima de todo nome. Nós não estamos declarando o nome do nosso amigo. Nós não estamos declarando o nome da pessoa mais rica que existe em Amparo ou no Brasil, porque esses nomes são nomes finitos e são nomes que não prestam para nada. Mas nós estamos declarando o nome daquele que reina e vive eternamente. Então, quando declaramos o nome de Jesus, nós não estamos brincando, mas nós estamos verdadeiramente declarando que nós cremos que o nosso Deus cura da depressão, nós cremos que Ele cura da ansiedade, nós cremos que Ele cura das dores inimagináveis que às vezes nós temos sofrido. E é sobre isso que nós estamos declarando nesse momento. Que o nome do nosso Deus, a presença do nosso Deus está sobre nós. Ele, antes mesmo de estarmos aqui, Ele já estava aqui. E Ele vai continuar conosco. E é esse Deus que nós somos convidados a adorar neste tempo. É a esse Senhor que nós somos convidados a render louvores e a estender as nossas mãos. Por isso eu quero te convidar mesmo a colocar as suas mãos para o alto e começar a profetizar nesse tempo. Começar a orar por Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelas nossas famílias, pela nossa casa. Talvez a sua casa tenha vivido momentos de angústia, mas nós podemos mesmo declarar ao nome de Jesus. Nós podemos mesmo clamar pelo nome que está acima de todo nome e declarar que a vida nesse nome, a alegria nesse nome, a transformação no nome de Jesus. Nós podemos mesmo declarar isso com essa convicção. Então, se você puder, meu irmão, estenda a sua mão para os quatro cantos da cidade. Eu quero te convidar a orar nesse momento, declarando isso, clamando mesmo para que o nome de Jesus entre nos becos da nossa cidade, entre onde os moradores estão morando na rua da nossa cidade, entre meio aos drogados da nossa cidade, entre meio à corrupção que tem existido na nossa cidade, entre meio sobre todas as crises que temos sofrido na nossa cidade, no nosso país. Eu quero te convidar a orar nesse momento declarando isso. Eu quero te convidar
clamando para que a vida de Deus possa ser derramada sobre o nosso povo. Pai, nós estendemos mesmo as nossas mãos sobre o nosso povo, sobre nossa cidade, sobre as nossas famílias, sobre o nosso país, e nós queremos mesmo, Espírito Santo de Deus, declarar da vida do Senhor, declarar que não existe vida em nenhum lugar a não ser na tua presença, Pai. Por isso nós queremos mesmo clamar, Deus, sobre cada pessoa que tem morado na rua, sobre cada pessoa que tem sofrido dores, que tem sido abusado, que tem sofrido diversas dificuldades do seu corpo, que tem sofrido da depressão, da ansiedade, também aqueles que estão angustiados, que às vezes não vêm saída para suas situações. Nós queremos mesmo proclamar e declarar ao nome de Jesus sobre o nosso povo, Pai, porque nós sabemos que o seu nome nos dá a oportunidade de vivermos coisas inimagináveis, e nós declaramos o teu nome sobre os nossos irmãos, Pai. Esse nosso amigo que nós declaramos no início desse louvor é o mesmo Deus que pode transformar a realidade do nosso povo, Pai, que pode transformar a realidade da nossa nação. Nós queremos mesmo, como igreja do Senhor, declarar isso, clamar ao Senhor sobre isso, Pai, declarando a tua vida sobre o nosso povo, Deus, sobre a nação do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, declaramos isso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Quero te convidar a declarar isso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Pela última vez, declare isso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. E o nome do nosso Deus, Ele é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é Senhor. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ele Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, Deus. Clamamos a Ti, Senhor, em todo tempo, Pai. Você pode se assentar, meu irmão. Nós não esquecemos da oferta, tá? No final você vai poder fazer a oferta. A Evelyn já ia oferta. Calma, gente, tá tudo tranquilo, viu? Quero chamar as crianças para estarem aqui à frente. Quero te convidar, meu irmão, a estender as suas mãos. Vamos orar pelas nossas crianças. Pai, nós queremos neste tempo também, como sua igreja, orar pela vida das nossas crianças e clamar em nome do Senhor Jesus, da sua presença, do seu poder, do seu cuidado
e da graça do Senhor sobre elas, Pai. Nós queremos mesmo clamar para que Teu Espírito Santo possa continuamente ministrar da vida do Senhor, do poder do Senhor, da graça do Senhor sobre cada uma delas, Pai. Cada uma das nossas crianças possa continuamente se desenvolver, crescer e em todo o tempo, Jesus, possam também ser ensinadas, instruídas e abençoadas pelo Teu Espírito Santo. Nós clamamos isso sobre elas, crendo no Teu Espírito Santo e no cuidado do Senhor sobre elas. Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém, Jesus. E amém. Chamar também o pastor Dayan, que já está por aqui. Estenda a sua mão, meu irmão. Vamos orar pela vida do pastor Dayan também. Pai, nós queremos neste tempo abençoar a vida do Teu filho, Deus. Obrigado, Pai, pela disposição, pelo coração, pelo desejo de continuamente ministrar a nós, mediante a Sua palavra. Nós queremos mesmo, Pai, sermos ovelhas do Teu pastoreio, que em todo tempo são instruídas pelo Senhor, Pai, pela Sua graça, pelo Seu cuidado, Pai. Por isso nós queremos clamar neste tempo. Abençoa a vida do pastor Dayan, para que ele possa ministrar a nós aquilo que o Senhor já ministrou sobre ele, para que nós possamos crescer continuamente na presença do Senhor, Pai. Esse é o nosso desejo como Teu povo. Amém, Jesus. Boa noite a todos. A paz do Senhor para os mais batistas aí, né? Escondidos aí no nosso meio. Gente, é um privilégio estar com vocês aqui. Desculpa, eu tenho andado meio sumido, né? Mas na medida que eu posso, a gente tá junto aí, né? E eu queria continuar aqui um pouco dessa caminhada que a gente tem feito no Antigo Testamento. A gente terminou o Pentateuco, né? Chamado pelos judeus de Torá, aqueles 5 primeiros livros que vão dando para nós ali a base do que vai ser o restante da Bíblia. Eu tentei trazer para vocês na última vez que estive aqui, que a Bíblia não é um livro de temas. A Bíblia é uma história única, do começo ao fim, que vai mostrar para nós o que esse Deus está fazendo do início e o que Ele vai fazer até o final. E aí nós precisamos olhar para essa história e ver como nós nos encaixamos nessa grande obra que Deus está fazendo. E nós terminamos o livro de Deuteronômio, onde Moisés está ali preparando o povo para a entrada na terra, né? Naquela terra que Deus havia prometido. E hoje eu tenho o desafio de olhar para um dos livros mais difíceis que eu acho do Antigo Testamento, que é o livro de Josué. É um livro que mostra para a gente como que esse povo conseguiu entrar na terra. Moisés, ali no finalzinho, deu todas aquelas orientações, um dia inteiro de pregação ali de Moisés com o povo, antes de atravessar o Jordão, dando para eles, olha, a vida vai ser assim, vocês precisam cuidar disso, dando todo aquele panorama, né, da lei de Deus, para que o povo pudesse entrar nessa terra com a consciência de quem eles são, de quem é o Deus que eles estão servindo e qual é o propósito desse Deus nessa nova terra. E Josué, então, é essa pessoa que vai agora fazer esse processo se tornar realidade na vida do povo. Eu gostaria de fazer um resuminho aqui, né, dessa caminhada. A gente começa lá, desde o Gênesis, vendo um Deus que cria todo esse universo para a glória dele, e ele estabelece pessoas ali para que essas pessoas sejam os administradores, né, o CEO dessa grande obra que Deus construiu, que chama universo, e botou esses seres humanos ali para cuidar, seres diferenciados dos outros seres que Deus criou, para que esse pessoal pudesse representar a sabedoria, a capacidade, a justiça desse Deus em construir esse universo de forma tão ordenada, né? Deus sai do caos, né, que a gente vê ali nos primeiros versículos de Gênesis 1, aquele caos, aquela coisa inabitável, e Deus começa a dar forma, dar valor, dar sentido, dar beleza. E aí, no meio disso tudo, Deus coloca, então, o ser humano para tomar conta desse negócio. E aí a gente vê que a história
começa a andar de forma diferente quando o ser humano diz, não, nós vamos fazer do nosso jeito. Ele rejeita a sabedoria, ele rejeita o Criador para andar de acordo com a sua vontade. E aí a coisa desanda e desanda do jeito que nós estamos vivendo hoje. Né? O ser humano se distanciou de Deus. Não só se distanciou, esse Deus ele fechou as portas para que esse ser humano pudesse usufruir dessa presença de Deus, que é a manifestação de bênção e de vida. Né? E aí a gente vê que nesse processo, Deus então levanta um outro casal. O primeiro casal pisou na bola, Deus levanta um outro casal, chamado Abraão e Sara. E vamos recomeçar essa história. E Deus diz, olha, a partir de vocês eu vou abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, sem exceção. Abraão é o novo start desse processo. Né? O Deus reseta e vamos começar tudo de novo a partir de Abraão e da sua família. E aí a gente vai ver, a gente viu ali em Êxodos, que Deus tira esse povo de Abraão lá do Egito e começa a trazer para eles a consciência do que é ser povo de Deus. Um povo que tem o propósito de representar Deus diante das nações, de trazer a justiça de Deus, de revelar a existência de um Deus que é único, verdadeiro, não há outro semelhante a ele. Esse é o processo. E aí a gente chega em Josué. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá no livro de Josué. O livro começa assim, olha. Josué capítulo 1, verso 1. Diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Agora você imagina a situação. O maior líder que esse povo já viu, o maior líder que essa nação pôde visualizar, ver a sua capacidade de governança, de liderança, morre. E agora nós temos um cara chamado Josué que vai assumir a função de ser o novo líder dessa grande nação chamada Israel. Você imagina o peso que esse Josué tinha nas costas. Né? Ele já sabia, ele já conhecia esse povo, ele saiu do Egito com essa turma. Ele viu o comportamento, ele viu a falta de fé desse povo, ele viu a falta de coragem desse povo de andar com Deus. Ele foi um daqueles 12 lá que Moisés enviou para a terra prometida, para dar uma olhada, para ver como é que era, quais são as condições. Ele foi um dos poucos, né, ele e Caleb apenas, que trouxeram um relatório positivo. Não, essa terra é boa e Deus vai nos dar. E o resto, os 10 diziam, não, esse negócio aqui é fria. Esse povo é grande, esse povo é forte, esse povo vai matar a gente. Nós não temos condição de... Só Josué e Caleb foram os únicos que deram a esperança de que esse Deus vai fazer realmente alguma coisa. E ele é o único, e agora ele e Caleb são os únicos que estão aí sobreviventes dessa grande multidão que saiu do Egito, e Deus agora coloca esse Josué como o novo líder dessa nova etapa, né, do projeto de Deus. Aí no verso 2 ele diz assim, olha, meu servo Moisés está morto. Né? Lembra a história lá no capítulo 34 de Deuteronômio? Deus diz para Moisés, sobe lá para o monte, que você não volta mais. Você vai ficar por aqui, você vai se encontrar com os mortais, né? O final da sua vida é agora. E aí Moisés, lá no finalzinho do capítulo 34, ele diz, Deus, esse povo precisa de um líder. Levanta um líder que seja sábio, que tenha o espírito de sabedoria. E Deus diz, já tem, Josué, ele é o cara. E é interessante que essa palavra que Moisés usa, espírito de sabedoria, ela só é usada 3 vezes na Bíblia. Uma em Êxodo, quando Deus levanta um rapaz que vai ser o cara que vai construir todos aqueles aparatos do templo. E a outra vez que essa frase, espírito de sabedoria, acontece, está lá no livro de Isaías, quando se refere ao Messias. Isaías capítulo 11. Quando o filho de Jessé, a raiz de Jessé se manifestar, ele vai ser cheio do espírito de sabedoria. Então aqui nós já começamos a entender esse processo de Deus de manifestar a sabedoria, o seu governo através de pessoas. Irmãos, é isso que eu quero deixar claro para vocês nesse processo todo da história que Deus está Deus vai usar pessoas.
Deus vai usar pessoas. Deus não mudou o plano dele. Começou com Adão e Eva, não quiseram. Abraão, sua geração, não quiseram. Deus está levantando pessoas que façam parte desse projeto para representar, refletir, manifestar quem Ele é na terra. Nós acabamos de cantar, né? Nós proclamamos. E quem vai ser esses proclamadores? Esse povo que Deus tem levantado no meio dessa cidade, que tem entendido quem esse Deus é, para manifestar nesse lugar a verdade de Deus. Não vai mudar essa história. Deus não vai mudar anjos, Deus não vai mudar outros seres, Ele vai usar nós. Essa geração, como usou lá no passado. Então Josué está nessa situação agora. Ele é o novo líder, ele vai ocupar essa função, ele vai conduzir esse povo nessa nova etapa do projeto de Deus. Então o livro de Josué é um livro de transição, é um livro de mudança. Sai Moisés, entra Josué. Aí você pode perguntar, mas como assim Josué apareceu do nada? Não, esse Josué ele vem sendo preparado desde lá de Êxodo. Você pega lá no Êxodo 17, quem conduziu a primeira batalha que Israel enfrentou foi Josué. Quem andava com Moisés para cima, subia morro, descia morro, era Josué. Era ele que carregava lá a pastinha de Moisés, andava junto. Então Deus já vinha fazendo esse processo de dar a continuidade do projeto através da vida desse Josué. E é interessante que o nome Josué significa o Senhor é a nossa salvação. O Senhor é salvação. É a palavra, Josué é o nome hebraico para o nome Jesus. Jesus é o nome grego. E Josué é o nome hebraico. É a mesma raiz, Yeshua. Né? Então esse Josué, ele é o Jesus do Antigo Testamento que vai conduzir esse povo agora para a terra que Deus havia prometido. Ele é o líder que Deus levantou para esse momento da história, para levar o seu povo a chegar a tomar posse da verdade que ele tinha prometido. O livro de Josué é um livro difícil, porque é um livro que você vai ler lá Deus mandando matar, Deus mandando aniquilar, Deus mandando acabar com todos aqueles inimigos que ocupavam ali a terra de Canaã. Aí você vai pensar assim, mas por que Deus fez isso? Deus não é amor, Deus não é bondade, Deus não é um Deus de paciência. Por que Ele manda fazer toda essa destruição sem dó, de entrar na cidade e aniquilar todos? E aí a gente precisa ter o cuidado para não fazer uma leitura superficial e interpretar de acordo com as nossas lentes, né? Com o nosso jeito brasileiro de ler a palavra de Deus, né? E aí eu quero trabalhar com vocês algumas razões pelas quais essas coisas aconteceram. Eu já ouvi muita gente dizendo, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, um Deus irado, um Deus que parece que está com a vara na mão, pronto para nos dar uma disciplina. Não é verdade. E eu quero ver com vocês aqui algumas razões pelas quais nós vamos entender o que Deus está falando através do livro de Josué e como isso tem implicações muito claras nesse processo da história que Deus está construindo durante os séculos, né? Primeiro, vou dar 3 razões aqui por que esse povo tinha que tomar posse dessa terra, né? A gente precisa entender que naquela época os povos invadiam, né? Os mais fortes invadiam a terra dos outros, e quem tinha mais poder ocupava e fazia daqueles que conquistavam seus escravos. Isso era natural, era o processo natural daquela época. Que a gente está vendo um pouco hoje, né? O que a Rússia está tentando fazer na Ucrânia é a mesma coisa. O mais forte tentando ocupar o lugar do mais fraco e tomar conta do território. Isso era o que acontecia o tempo todo ali naquela região de Israel. Mas por que Deus está dando aquela terra ali para o povo de Israel? Vamos lá voltar em Gênesis, capítulo 15. Só para vocês entenderem que existe uma razão aqui. Porque esse povo precisa desse lugar. Gênesis, capítulo 15, o verso 6.
uma das aparições de Deus, nessas conversas de Deus com Abraão, ele diz assim, verso 6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. E disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que tirei da terra dos caldeus para lhe dar uma terra como herança. Verso 7, perguntou Abraão, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? E aí Deus então faz uma cerimônia, onde ele empenha a palavra dele. E naquela época, antigamente, era assim, quando duas pessoas faziam um acordo, eles traziam um animal, partia aquele animal no meio, e essas duas pessoas que era a forma de assinar o contrato, eles tinham que passar por meio daquele animal rasgado ali, separado, porque se um deles não cumprisse a sua promessa, eles teriam direito de fazer a mesma coisa que ele fez com aquele novilho, com aquela ovelha. Era um pacto, era uma forma de assinar o contrato. Ó, rasgamos aqui esse animal, uma parte para cá, uma parte para lá, os dois passam pelo meio para garantir que se um falhar na promessa, vai acontecer com ele aquilo que aconteceu com o animal. Só que nessa história aqui, Moisés dorme, tem um sono profundo, e quem passa pelo meio do novilho ali? Só Deus. A presença de Deus como garantia de que somente ele vai cumprir aquela promessa. Abraão não tinha condições de cumprir a parte dele. Deus faz sozinho a parte dele. Muito obrigado. Então havia uma promessa. Deus fez uma promessa. Ele empenhou a sua palavra, ele empenhou o seu caráter nessa verdade, nessa promessa de que ele ia dar uma terra a essa família de Abraão. Olha lá Deuteronômio capítulo 9. Deuteronômio capítulo 9. A gente vai pular alguns textos aí só para a gente entender a razão desse povo poder entrar nessa terra. Deuteronômio capítulo 9, verso 6 diz, portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá a boa terra que dela há de tomar posse. Pois você é um povo obstinado, mas por causa da promessa, né, que eu fiz aos seus antepassados. O verso 5 e 6 falam isso. Então Deus está dizendo, olha, não é porque Israel é um povo legal, não é porque Israel é um povo obediente, não é porque Israel é um povo especial, não. É porque esse Deus fez uma promessa. Ele falou que vai fazer e vai fazer. Agora, por que Deus quer uma terra para esse povo? Por que esse povo precisa de uma terra para se tornar um povo? Deus está dando ali o seu, como é que chama? CEP, o seu endereço físico, para que as nações possam saber aonde esse Deus está. Israel agora tem um lugar onde as nações, todas as nações, vão saber aonde esse Deus, aonde eles podem encontrar esse Deus. Por que nós temos isso aqui? Isso aqui não é porque Deus habita aqui não, irmãos. É porque nós usamos esse espaço aqui para que as pessoas saibam que aqui nós adoramos ao Deus verdadeiro, ao Senhor de todo o universo. E quando nós trazemos as pessoas aqui, não é para elas encontrarem com Deus, é para elas verem a manifestação de Deus no meio de nós. Era isso que Deus queria ali. Essa terra não era uma terra especial, era apenas um lugar onde Israel ia poder viver aqueles valores, né, da lei que Deus tinha dado, de respeito, de amor pelo próximo, de amor a Deus. Ali era onde o lugar que Deus ia se manifestar e trazer a sabedoria, a direção para o povo, e as nações iam chegar, iam querer saber. A gente vê isso muito claro quando Salomão constrói o templo. E as nações em volta começam a vir para conhecer esse lugar tão especial, onde o Deus invisível se manifesta visivelmente. Esse é o propósito. Deus não queria dar um lugar à família de Abraão por uma questão de herança, de privilégios, ou de recompensa. Não era esse o propósito. Aquele lugar teria que ser o lugar onde a presença de Deus ia se tornar visível para todas as nações. Esse era o propósito. Não tinha outra razão. Se você for comigo lá em Josué, capítulo 2, é interessante que esse episódio é muito claro nesse testemunho aqui
de Raabe. Josué capítulo 2, verso 8. Lembra, Josué, da mesma forma como Moisés, ele envia os espias ali para Jericó, para conhecer a realidade, saber como é que é a estrutura da cidade, quais são os desafios. E ele envia dois espias. Ele sabia que 12 é problema, que vai voltar relatório ruim. Então manda 2 só que vai ter um bom relatório. E esses 2, então, chegam na casa de uma prostituta, de uma mulher que na sociedade é excluída. Ela nem vive no meio da sociedade. Ela tinha uma casa ali na beira como que chama? Da torre da cidade ali, né? Que dava já janela para saída. E quando essa mulher então vê esses espias, o que ela faz? Ela esconde esses espias. Os soldados estão ali procurando porque perceberam presença estranha ali no meio da cidade. Ela esconde esses 2 e olha só o que ela fala para eles. Verso 8: antes de os espiões se deitarem em sua noite, ela escondeu lá os 2. Ela disse a eles: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Olha só, uma mulher, uma prostituta, que está morando ali em Jericó, distante do que já aconteceu lá no Egito. Mas ela fala assim: olha, sei que esse Deus deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram o quê? Um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom, com Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês e todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus aonde? Acima dos céus. E essa mulher entendeu o propósito de tudo isso que está acontecendo com Israel. E é triste que a gente leu lá em Êxodo, em Números, que o próprio povo não entendeu isso. O próprio povo que saiu do Egito, que viu tudo isso, não creu. Morreu no caminho por falta de fé. Agora essa mulher, numa cidade, numa sociedade rejeitada, né, por a sociedade rejeitando essa mulher, ela entendeu quem é esse Deus. E ela faz um acordo com esses 2 espias. Olha, quando Deus entregar esse lugar aqui, preserva a minha vida. Deixa eu fazer parte desse grupo de vocês aí, porque esse Deus é de vocês, é o Deus que eu estou entendendo que é o Deus verdadeiro. Então você entendeu que essa relação de Deus com Israel não é uma relação de preferência, uma relação de especialidade. Israel é um povo especial. Não é isso, irmãos. O propósito de Deus com Israel é para que Israel se manifeste a glória de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a salvação de Deus. E a gente vê que Israel tem seus altos e baixos. Então, a primeira coisa, Israel recebe essa terra como herança porque Deus tem uma palavra empenhada, uma promessa feita, e Ele vai cumprir com esse propósito. Segunda razão, é por causa do próprio povo ali daquela terra. Né? Deus está providencialmente trazendo justiça e juízo àquela realidade. Deixa eu dar um panorama para vocês aqui do que é desse povo que Israel vai ter que enfrentar a partir de agora. Olha aí, Levíticos capítulo 18. Levíticos capítulo 18, verso 24 a 29. Acharam? O texto diz assim: não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vocês vão expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada. Olha só a realidade, esse pecado, esse comportamento, essa vida que esse pessoal ali daquela região estava tendo, estava contaminando a região, a própria terra. E aí Deus fala assim para eles: olha, eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes.
Ou seja, a própria terra está botando para fora essa iniquidade, esse nível de pecado que essa sociedade vivia. Verso 26 diz: mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis, e nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos habitantes, pelos que habitaram essa terra antes de vocês, por isso a terra ficou contaminada. Então existe um padrão de vida ali, existe uma forma de vida naquele lugar que está completamente desassociado com a vida humana. Você vai ler lá, depois vocês podem ler em Deuteronômio, capítulo 9, que esse pessoal adoravam ídolos, que eram na realidade demônios. Essa sociedade fazia sacrifício de criança aos seus ídolos. Está lá, Deuteronômio capítulo 9. Para adorar os seus ídolos, eles ofereciam os próprios filhos. Era de uma perversidade, de sexo com animal, sexo homem com homem. Mais ou menos o que a gente está vendo hoje. Essa distorção do ser humano, de padrões de vida, era o que está acontecendo lá. E Deus diz: a terra está vomitando esse povo. Nem a própria terra aguenta viver numa sociedade como essa. E esse Deus, então, está agora trazendo juízo, justiça a esse lugar. É mais ou menos o que a gente vê lá em Gênesis capítulo 18, que acontece com Sodoma e Gomorra. Deus diz: olha, eu ouvi, chegou aos meus ouvidos toda essa miséria que essas duas cidades estão vivendo. E o que Deus faz? Ele manda 2 anjos que ele diz: eu mesmo vim ver o que está acontecendo. Esse Deus não é assim, ó, eu ouvi falar e vem aqui, desce o pau. Não, ele diz: eu vim ver. Esses 2 anjos entram na cidade de Sodoma e Gomorra. E o que a cidade quer fazer com eles? Quer agarrá-los para ter sexo com esses 2 anjos. De tal nível de perversão que havia naquele lugar. E aí Deus diz para Jó, para sua família, diz: amigo, sai daí porque o fogo vai descer. É assim, irmãos. Aí você vai dizer: não, mas que Deus mau. Se você ler lá o texto de Gênesis, capítulo 15, quando Deus promete a Abraão essa terra, ele diz: olha, daqui a 4 gerações, a sua geração vai entrar nessa terra e vai trazer o juízo a essas nações. Quer dizer, mais de 500 anos se levou para essas nações aqui se arrependerem, tomarem a decisão de voltarem-se para Deus e de mudarem seu comportamento. E eles não fizeram. E não fizeram. E é interessante que, se você ler o texto lá de Josué, Deus manda Josué fazer o quê na cidade de Jericó? Chegar quebrando tudo? O que Deus faz? Josué faz o seguinte: você pega os sacerdotes, bota os caras na frente, e eles vão cantando, vão louvando, a arca vai atrás, os soldados vão lá atrás. E vocês vão rodear a cidade quantas vezes? 7 dias, uma vez no dia, de manhãzinha. E no último dia, quantas vezes? 7 vezes. Olha a paciência de Deus. Irmãos, vocês têm 7 dias aí, ó. Nós vamos estar trazendo a mensagem, nós vamos estar refletindo aqui a glória desse Deus em volta dessa cidade. Jericó não era uma cidade pequena. Esse pessoal tinha que rodear toda a cidade, cantando louvores e manifestando a presença de Deus. Tempo suficiente para os caras mudarem de ideia, como Raabe, a prostituta, fez. Eles podiam dizer: pessoal, vamos seguinte, vamos nos render, vamos entregar aqui, porque esse Deus aí é forte, não vamos encarar esse Deus. Não, eles se mantiveram resistentes, decidiram encarar aquela realidade, até o ponto, então, que Deus teve que destruir totalmente aquela realidade. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui não é uma cidade, não é Israel contra os cananitas, não é Israel contra os outros povos. O que nós estamos vendo aqui é um Deus contra a maldade, contra a perversidade, contra as forças do mal que dominam as nossas realidades. Paulo entendeu muito bem isso quando ele fala lá em Efésios: a nossa luta não é contra carne, nem sangue. O que manifesta na nossa sociedade, essa violência, essa maldade, essa corrupção, não é só uma questão do ser humano pecador, distante de Deus. Existem forças, poderes, que a Bíblia chama de demônios, que atuam nessas realidades.
E o que Deus está fazendo aqui através de Israel é manifestar a vida, a ordem, a organização, né? O senso de que é uma vida verdadeira para uma região que estava contaminada pelo pecado. Então não é apenas um momento de ira de Deus, ele acordou mal-humorado e agora vamos destruir esse negócio aqui. Não, Deus deu tempo para esses povos se arrepender, se voltarem para Ele, se tornarem sensíveis a essa manifestação de Deus ali naquele lugar. Quando isso não acontece, né, o pastor leu lá no começo, né, no livro de Tiago, Deus rejeita, né, os altivos, aqueles que se acham, aqueles que acham que podem. Deus não tem parte nisso. Mas aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem quem nós somos e quem Ele é, Ele está aberto para receber, assim como Ele recebeu essa prostituta chamada Raabe. Então esse é um processo muito claro no livro de Josué. Não é uma batalha de Deus ou de Israel contra o povo. Não, mas é a manifestação de um Deus santo contra as forças do mal que dominam, que controlam, que interferem na vida humana. E o ato de Deus destruir os povos, como Ele destruiu o Egito, né? Lembra que eu li com vocês lá em Êxodo capítulo 12? Aquilo que Deus fez no Egito não foi apenas para tirar Israel do Egito. Foi uma demonstração de que existe um Deus verdadeiro. Egito cheio de deuses, e Deus foi derrubando cada um deles. Não tem poder, não tem força, não pode salvar, não pode cuidar, não pode guardar. Esse Deus foi mostrando o quanto Ele é o único Deus verdadeiro. E é isso que nós estamos vendo aqui. Essas nações precisam reconhecer que existe apenas um Senhor. E que para viver com esse Senhor, você tem que se arrepender da sua forma de vida e se enquadrar nessa nova realidade, né? Depois você pode ler também lá em Deuteronômio 20, que Deus dá instruções para Israel quando ele vai enfrentar alguma dessas situações. Vocês oferecem a paz primeiro, vocês aproximem-se deles oferecendo uma forma de reconciliar. Se eles não aceitarem, aí é outra coisa. Mas Israel nunca foi orientado para chegar num lugar e quebrar o pau e tomar posse. Não é assim que Deus trabalha. Ele é um Deus de ordem, Ele é um Deus de misericórdia. Ele oferece o perdão, Ele oferece a capacidade da pessoa se arrepender, de se tornar parte da obra que Ele está fazendo. Foi assim com você, foi assim comigo. Deus não botou você na parede e diz, olha, se você não se arrepender, você tá morto. Não é assim. Ele oferece a salvação. E é isso que nós estamos aqui fazendo. Oferecendo a salvação às pessoas que estão à nossa volta. Né? Para que elas possam ter a capacidade de entender que esse Deus é o único meio de salvação. E último ponto, porque Deus está fazendo isso. Primeiro, porque Ele está cumprindo uma palavra que Ele deu lá para Abraão. Porque Ele está trazendo, né, providenciando a justiça e a obra de juízo sobre esses povos. E também uma maneira de Deus proteger Israel. Uma forma de proteção. Deus não está aqui preocupado com os povos. Ele está preocupado com culturas e práticas e comportamentos e valores que estão ali dominando aquela sociedade. E Deus diz, olha, vocês não deem as suas filhas para esse povo, vocês não façam acordo com eles, porque vocês vão ser atraídos a viver como eles vivem. Né? Você pode encontrar isso lá no capítulo 7 de Deuteronômio, capítulo 18 de Deuteronômio, Deus protegendo Israel. Vocês não se relacionem com esses povos, porque eles vão corromper vocês. Pede pro Gemini. Deusa, Gemini, me ajuda com uma legenda, quero biscoitar. Irmãos, a minha leitura, e essa é a minha leitura de toda a Bíblia, né? Não só no livro de Josué, mas essa manifestação, essa expansão do reino de Deus contra essas forças e poderes que resistem ao seu governo. Isso começa, você vai ver agora a partir de Josué, depois lá no Juízes, e vai ir pela frente, essa manifestação do reino de Deus chegando em algum lugar e confrontando com as realidades de onde ele chega, e aí é onde a resposta, aí é onde a abertura para que esse reino se manifeste, aí Deus vai trazendo ordem, vai trazendo
a nova compreensão de quem é essa vida. Né? Agora, você vai ver no livro de Josué, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas Josué não conseguiu conquistar todas as terras. Ele não conseguiu conquistar todos os povos. Ficaram povos ali no meio deles. Ficaram ali grupos que se tornaram até problema para Israel. E aí, lá no livro de Juízes, se você mudar aí o livro, depois de Josué, Juízes, Deus fala assim para Israel, Juízes capítulo 3, capítulo 3, verso 1, diz assim: são essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para fazer o quê? Para treinar, para preparar esse povo, para que esse povo possa aprender como é que é fazer guerra de acordo com a vontade de Deus. É mais ou menos essa a nossa realidade. Porque quando nós nos convertemos, nos tornamos parte do reino de Deus, as coisas não se resolvem. Por que a nossa vida não fica boa de uma vez? Já que nós estamos nesse novo reino, esse reino que é perfeito, esse reino que é justo, que é de amor, por que a nossa caminhada não fica boa? E aí a gente olha para o livro de Juízes, Deus deixa assim, olha, essas nações, esses problemas ficarem no meio de vocês, para vocês aprenderem, para serem treinados a confiar e a guerrear de acordo com os padrões, com os valores de Deus. É claro, nós estamos aguardando a manifestação plena desse reino, quando esse Jesus vier de fato e instaurar e retirar toda a dor, toda a injustiça, a corrupção. Mas enquanto esse momento não chega, Deus deixou essas situações para que eu e você aprendamos a viver a vida do reino diante dessas realidades que nos confrontam, que nos incomodam, né? Sejam doenças, sejam elas de violência, sejam elas de situações que tiram de nós, né, o conforto, às vezes até a segurança desse Senhor. Para que nós possamos aprender que viver com esse Senhor, nós precisamos nos submeter a Ele. Nós precisamos aprender a fazer do jeito que Ele faz, do jeito que Ele quer que a gente faça. O livro de Josué nos mostra que essa caminhada, né, entre a vitória de Deus, né, e a libertação, ela é um processo. Ela não acontece, olha, agora chegou, resolveu. Não. Nós precisamos aprender a caminhar diante dessas realidades, desses desafios, à luz desse propósito de Deus. É por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios que nós não lutamos as nossas lutas com armas naturais, nós usamos as armas sobrenaturais. Nós precisamos lidar com as nossas dificuldades à luz desse Deus, de como Ele resolve as coisas, de como os padrões desse Senhor. E esse é o grande desafio que Israel vai ter que aprender agora, porque ela vai conviver com nações, com deuses, com forças, com situações que vão gerar essa situação. Ou você crê que o Senhor está cuidando e você se submete a Ele, ou você vai tomar os rumos de acordo com a sua vontade. Ou você vai seguir a cultura que está aí em volta de você. Ou você vai se submeter aos padrões que você está vendo aí na realidade aí fora. Esse é o grande desafio de Josué e de todo o povo de Israel. E é o mesmo nosso hoje. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor, mas nós vamos sair ali para segunda-feira. Como vai ser a nossa reação diante das situações que nós vamos enfrentar? Todo mundo faz. Todo mundo engana, todo mundo corrompe, todo mundo tem seu valor. É assim que nós vamos refletir esse Senhor? Será que é assim que nós vamos aprender, vamos manifestar a glória desse Senhor? É esse o desafio que a Bíblia tem nos chamado aqui, agora, nesse momento da história. Nós somos esse povo de Deus que vai refletir os valores desse novo reino que Ele está instaurando agora por meio de Jesus. Ele é o nosso Josué, ele já manifestou a sua vitória, né? Esse Josué que nós, do Novo Testamento, ele não só enfrentou, né, as forças, mas ele levou sobre si
todas essas maldades, todas essas doenças, essas coisas que hoje oprimem o ser humano, ele já levou sobre si. E aqueles que se voltam para ele e traz liberdade em meio a essas situações. E esse é a nossa grande mensagem para a nossa realidade hoje. Esse Jesus, ele é o nosso libertador, ele é o nosso líder, ele vai à frente conosco nas nossas batalhas. 1 João diz, né, ele derrotou já, ele destruiu, né, as obras de Satanás, para que eu e você pudéssemos agora trazer a presença desse novo reino nas nossas realidades. O nosso desafio nós vamos viver esse novo caráter de Cristo, esse novo reino, ou nós vamos fazer como os outros fazem? Ou nós vamos viver os valores da nossa sociedade? Esse é o nosso grande desafio. Só para acabar aqui, no final do livro de Josué, lá no capítulo 24, Josué chama todo mundo, chama todo o povo, e diz assim para o pessoal, verso 14: agora temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora. Ou seja, existem pessoas dentro ali de Israel que estão agarrados aos seus ídolos. Eles dizem, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas ele faz um posicionamento. Ele diz, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Irmão, essa é a grande pegada. A Bíblia é o tempo todo assim. Quem vocês vão servir? Quais os valores que vocês vão adotar? E aí Deus levanta pessoas como Josué e diz, olha, eu e a minha casa, nós vamos andar nesse caminho. Vocês façam as escolhas. Sabendo que as escolhas vão trazer consequências. Né? E vocês podem... o que nós estamos fazendo aqui, olhando para a história e vendo as consequências dessas escolhas. Aqueles que escolheram fazer como Josué, tiveram o privilégio de participar dessa grande obra de Deus. Aqueles que optaram pela sociedade, pelos valores ali da região onde estavam, perderam não só o privilégio, mas morreram sem a salvação que esse Senhor oferecia. Esse é o nosso evangelho. Nosso evangelho não é aceite Jesus, olha, faça a sua escolha. Esse é o caminho. O caminho da vida é esse. O propósito de Deus é esse. Mas faça a sua escolha, tome a sua decisão e venha desfrutar, né? Ou vá desfrutar dos valores que você decidiu. Então é isso, irmãos. Eu estou tentando aqui resumir rapidamente, mais ou menos, aqui o que esse livro de Josué, talvez na próxima oportunidade eu quero trabalhar aqui um pouco mais dentro da experiência do livro, mas só um geralzão para vocês do que o livro de Josué traz. Não é um livro só de guerras, de um Deus mau que quer julgar e matar. Não, não. Existem razões claras. Ele tem uma promessa, uma palavra empenhada. Ele tem um povo que está totalmente destruindo a humanidade, né? Desfigurando o ser humano. E ele precisa dar um basta nisso. E ele precisa proteger o seu povo para que não seja contaminado por essas influências. E Deus tem feito isso na nossa caminhada, né? Como povo de Deus. Deus tem nos guardado, Ele empenhou a sua palavra, né? Que Ele estará conosco todos os dias, Ele anda conosco nas nossas lutas, e à medida que nós nos submetemos a Ele, Ele vai nos guardar, Ele vai nos guiar, Ele vai andar conosco, Ele vai nos dar recursos. Mas se nós nos perdemos nessa confiança, seguimos os caminhos normais do ser humano, nós vamos perder o privilégio de fazer parte dessa grande obra que Ele está fazendo. Amém? Vamos orar? O texto diz que a terra está vomitando, né, essas nações. E Deus diz lá para Israel, lá no mesmo texto que nós lemos de Levíticos, que se Israel fizer a mesma coisa, Deus vai vomitar Israel.
E a gente vê o mesmo termo lá em Apocalipse capítulo 3, com a igreja de Laodiceia, lembra? Vocês não são nem frios, vocês não são nem mornos, eu vou vomitá-los. Porque vocês não se decidem, vocês não se posicionam, vocês não têm uma definição de quem vocês são, quem vocês querem ser. Então, esse é um processo constante na Bíblia, sempre nos chamando a nos posicionar, seja eles diante de situações, sejam eles diante de problemas, nós precisamos nos posicionar. Quais são as reações, as atitudes que nós vamos usar para lidar com a situação? O Senhor não quer a gente em cima do muro. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente faz conforme Ele, ou a gente não faz, né? Pai, nós agradecemos pelo privilégio de fazer parte dessa história que o Senhor está escrevendo. Uma história que vai do começo ao fim, revelando que não há Deus semelhante, igual, que se aproxima do Senhor. O Senhor é o único Senhor, o Senhor é o Deus que tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Os ídolos, os deuses, os demônios, eles se sujeitam à tua palavra. E a gente vê isso na manifestação do teu Filho, quando ele mostra de forma muito prática que ele é Senhor sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a doença, sobre a morte. E é um privilégio fazer parte disso. É um privilégio sermos parte disso. E obrigado por o Senhor ter nos dado esse entendimento. E gostaria, na minha oração, que o Senhor continue renovando em nós essa confiança e fé na nossa caminhada com o Senhor. Eu sei que cada um aqui enfrenta suas lutas, suas dificuldades, suas pressões, mas que o Senhor nos dê a coragem, que o Senhor nos dê a atitude que a gente vê aqui no texto de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós queremos fazer mesmo da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, um lugar de servir ao Senhor. Onde as pessoas possam ver, conhecer e saber sobre o Senhor. Então nos ajuda, Pai. Abençoa essa igreja, nessa cidade tão desafiadora, tão cheia de lutas, de forças do mal que estão aí agindo, mas que o Senhor nos torne a luz do Senhor nesse lugar, Pai. A glória do Senhor nesse lugar, que as pessoas possam ser atraídas pelo Senhor, para o Senhor, por meio de nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que bênção podermos aprender um pouco mais aquilo que a palavra de Deus traz a nós. Eu gostaria de te convidar, no final você vai perceber que você vai poder trazer o seu dízimo, a sua oferta. Então, quando estivermos cantando a música no final, você pode e tem a liberdade para isso. Mas no começo, eu tive uma direção de Deus muito clara de começar o culto pedindo perdão ao Senhor, clamando para que Deus pudesse nos alinhar naquilo que Ele tinha para nós. Por isso que nós começamos o culto de uma forma diferente, né? Em vez de cantarmos e depois fazermos oferta, também na hora da última música do louvor, não foi esse direcionamento que eu tive naquele momento. Por isso que nós invertemos a lógica. Então, se você quiser ficar chateado, fique comigo. Brincadeiras à parte, não fique com Deus. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso e nos instrui nesse tempo também. E teremos a oportunidade de fazer isso no final. E a gente quer compartilhar também alguns dos avisos. Então a gente vai projetar aí pra gente. Que bênção, gente. Então temos nossos avisos, pode passar, Dante.
Na terça-feira nós temos nosso culto de oração. E como nós temos falado, gente, há algum tempo, cristão que não ora em comunidade, que não desenvolve uma vida de oração pessoal e comunitária, é um cristão que vai ser jogado de um lado para o outro pelo diabo. E o meu desejo é que a igreja seja madura. E o amadurecimento da igreja passa por esse processo de aprendermos a orar, orarmos juntos, orarmos a palavra de Deus, conhecermos essa palavra para orarmos aquilo que Deus tem gerado a nós. Então, terça-feira, no presencial e no online, você tem essas duas opções e você tem a opção de estar conosco dessas duas formas. Tem sido um tempo muito bom. Você acompanha pelas fotos, às vezes não dá para expressar o número de pessoas que tem aqui, mas não dá para expressar às vezes que Deus tem feito sobre nós. Nessa terça nós tivemos um momento extraordinário. Deus moveu de uma forma muito grande. E eu quero te convidar e te incentivar também a estar conosco na próxima terça. Na quinta-feira, é isso mesmo? Isso aí? Eu não estou seguindo, desculpa. Pessoal da mídia, desculpa, Dante, por não seguir. Quinta-feira nós temos nosso estudo bíblico. Temos aprendido sobre como a carreira do cristão precisa avançar. Eu marco muito o texto de Gálatas. Quando Paulo fala para a igreja de Gálatas, ele fala, olha, por causa de vocês são infantis, porque não aprenderam, não desenvolveram ainda, vocês mesmo sendo dono de tudo, vocês ainda são tratados como escravos, porque ainda precisa de tutores, ainda precisa de pessoas que te guiem no caminho ao invés de você amadurecer. E esse tempo de estudo tem sido esse tempo de nós crescermos. Então nós fizemos opção, eu, o Wellington, o Dayan também fizemos opção de pegarmos uma revista que fizesse essa caminhada cristã para que nós todos como igreja amadurecêssemos também, crescêssemos como igreja, como corpo de Deus. Então se você não tem a revista ainda, deseja participar, a revista está lá atrás, é somente online, porque a gente perde muito tempo em deslocamentos, muitas das vezes, então a gente valorizou esse tempo, tem sido muito bom, e você pode e deve participar conosco. Então tem sido das 8 até as 9h15 mais ou menos, e aí a gente, mesmo que a gente não acabe, às vezes não dá tempo de acabar, às vezes conversa demais, fala muito, pensa um pouco sobre vários assuntos, vai deleitando nesses assuntos, e aí a gente acaba às 9h15, 9h20 no máximo, e na outra semana a gente continua no mesmo assunto onde parou. Então você pode e deve participar conosco. Na domingo nós temos nosso culto da família, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse fim de semana especificamente. Pode passar, Dante. Sexta-feira, não é nessa sexta-feira, né? Dia 28, nós temos o discipulado na casa da nossa irmã Eliane. Como eu disse na semana passada, quando a gente foi dar esse aviso, né, sobre o discipulado desse mês, se você perceber, nós tivemos só um discipulado. Porque nós vamos ter semana que vem a atividade de casais, nós tivemos outras atividades no mês. E eu disse de forma muito clara que muitas vezes quando a gente coloca muita coisa, a gente acaba não tendo presença de ninguém, nenhuma. Ou muito pouca em algumas atividades só. E discipulado é mais uma oportunidade de nós crescermos como igreja. Então, como igreja, nós temos esse desejo e é essencial para nós. O corpo precisa se desenvolver como um todo. E nós precisamos também do discipulado para crescermos. E o nosso desejo é que nós não sejamos infantis, crianças, imaturos, mas que nós como igreja possamos ser maduros em Deus em todo o tempo. Por isso que nós marcamos no dia 28 na casa da nossa irmã Eliana. O tempo das águas já passaram por lá, então a gente agora tem a oportunidade de chegar, não vamos ser inundados. Deus derramou essa graça sobre nós também, sobre eles, e teremos essa oportunidade. Eu vou chamar a Amanda aqui para falar sobre esse tempo de casais. Graças a Paz, igreja. O convite então para vocês no sábado agora, encontro de casais, e duas coisas importantes para dizer. A gente percebe como que o inimigo ele age muito mesmo nos casamentos, nos relacionamentos. Então, se você puder, priorize mesmo esse tempo de estar aqui, sabe, no sábado mesmo, porque vai ser um tempo que a gente, acho que é a primeira vez que a gente faz algo de casais. Então, vai ser muito especial, vai ser muito importante. Já vindo um casal muito joia, vocês vão gostar pra caramba. E vai ser um tempo mesmo da gente compartilhar mesmo, aprender do Senhor, ouvir algumas coisas que Ele quer ministrar a nós. E outra coisa importante de dizer é que a gente sabe que tem casais aqui que tem às vezes o seu cônjuge que não vem à igreja. E não por isso você deve não participar. Venha mesmo assim, mesmo que o seu cônjuge não goste, não participe, não venha,
venha, porque você é casado, você sabe como que são as lutas de um casamento, quais são as dificuldades, quais são as alegrias. Então, realmente, priorize esse tempo da gente estar junto aqui no sábado. Tem um valor, gente, que a gente vai jantar junto aqui também. A gente vai receber de Deus também, mas a gente vai comer, que é uma coisa que a gente gosta, né? Então, participe mesmo, esteja aqui com a gente. Tem um valor, então, de R$50 por casal. Se seu cônjuge não for vir, então é metade. E aí, esse valor vai ser para a gente fazer esse tempo especial, fazer um ambiente muito legal aqui para a gente estar junto. Traga um visitante, se tiver casais amigos. Participe mesmo, eu preciso que vocês me passem o nome, quem vai vir, para a gente organizar essa semana, como que a gente vai fazer. E participe mesmo, esteja aqui, priorize esse tempo. Vai ter luta, tá, gente? Porque toda vez que a gente faz alguma programação que é para família, para casal, a gente já percebeu que acontece um monte de coisa, porque é realmente um espaço que o inimigo quer atingir. É onde acontecem muitos problemas hoje na nossa sociedade. Então, participe, traga, se você tem namorado, se você está noivo, se você está casado, ou se seu marido ou esposa não vem, esteja aqui, priorize mesmo esse tempo que a gente vai ter com o pastor Reginaldo e com a Vanessa. E no domingo, a gente vai ter a nossa... Pode passar. A gente vai ter o nosso culto de aniversário. E eu estava pensando ali, tem uma música que eu gosto bastante, na minha igreja que eu cresci. A minha igreja era muito pequenininha, ela foi crescendo. E tem aquela música que fala assim, lembra da promessa que um dia o Senhor nos fez. Vai valer a pena sonhar. Mais uma vez o Senhor foi fiel. É bem antiga, não sei se vocês conhecem. Daí, certeza você conhece. E aí, não sei se vocês já repararam, mas como que a nossa igreja tem crescido? Como, não simplesmente de espaço, mas de pessoas. Essa família tem ficado maior. E esse culto de aniversário é um momento da gente estar aqui e falar, Deus, obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. A gente não merecia nada disso, mas o Senhor tem feito algo no nosso meio. Então, é esse culto de aniversário da gente celebrar mesmo. Quantas vezes a gente tem aniversário na nossa família, a gente faz uma comemoração para as pessoas que a gente ama, mas esse momento da gente comemorar essa família aqui, a gente não prioriza. Então, domingo vai ser esse momento da gente estar aqui como família, falando, Deus, obrigado, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sustentado essa obra. Os anos têm se passado e tem crescido essa família. E é tudo a graça de Deus mesmo. Então, vem, a gente vai ter bolo, vai ter mais duas coisas que eu estou tentando convencer o pastor, mas, enfim. Esteja aqui mesmo, participe, chame alguém e é isso, né? Amém, gente, que bênção. Você viu que ela fala bem mais bonito que eu, né? Então, eu tenho que chamar ela mais vezes para falar sobre os avisos. Comunicadora, né? Sabe muito melhor que eu nessa área. E, além disso, mês que vem, já se programe, guarda essa data aí. Nós teremos o nosso batismo na casa da nossa irmã Silvia e do Davi. A Silvia, como a gente tinha marcado para esse mês, no primeiro boletim, se vocês lembrarem, quem pegou o boletim do primeiro domingo, vai lembrar que está a data errada. Porque nós tínhamos marcado numa data que a Silvia poderia, porque ela vai fazer uma reforminha lá em algumas coisas. E aí a logística estava um pouco complicada, mas a gente conversou com ela, com o Davi. Tivemos a bênção do Davi ser muito tranquilo e querer até ajeitar outras coisas para deixar tudo certinho no dia. Então a gente conseguiu marcar para o dia 14/7. Então no domingo pela manhã nós teremos a oportunidade de celebrar a vida daqueles que estão se preparando para o batismo. Também no culto à noite nós teremos a oportunidade de celebrar e como igreja, né, a assunção dos votos na igreja, e também daqueles que não vêm por batismo, mas vêm só por transferência ou alguma coisa assim para ser recebido como membro da nossa igreja local. Então, se prepare para essa data, se programe para esse momento, e que Deus possa nos abençoar também. Mais algum, Dante? Ou são esses? Que bênção. Então se coloque de pé, queridos. Eu quero te convidar, meu irmão. Você vai ter a oportunidade de entregar o seu dízimo, a sua oferta, mas eu quero mesmo convidar você nesse momento a conectar o seu coração ao Senhor. Quero te convidar mesmo a que você possa apresentar o seu coração, a sua vida ao Senhor.
para que nós possamos encerrar esse nosso culto com esse desejo mesmo de que essa presença do Senhor, como foi pregada, esse desejo de manifestarmos a glória do Senhor, esse desejo mesmo de sermos um povo onde as pessoas olhem para nós e falam: meu Deus, igual Raabe disse para aquele povo, fala: olha, eu sei que o Deus de vocês faz umas coisas diferentes, eu sei que o Deus de vocês cumpre as promessas dele, eu sei que o Deus de vocês fala e faz e manifesta, e esse Deus que está sobre nós. Eu quero que esse desejo do nosso coração, de que nós saiamos deste lugar com esse desejo também de proclamar esse Deus às outras nações, de proclamarmos esse Deus a esses povos, de dizer mesmo não ao pecado, não às coisas que corrompem a nossa vida como cristãos, e declarar que nós queremos viver uma vida que continuamente nos leva para mais próximo do Senhor, que nos faça sermos reflexo, luz do Senhor nesse mundo. Por isso eu quero te convidar a orar nesse momento, meu irmão. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças mesmo pela presença do Senhor, Deus. Damos graças pela oportunidade que tivemos de, como igreja, de compartilharmos da vida, da alegria, da presença que só o Senhor tem, Pai. Da alegria que só o Senhor tem e que em todo tempo é concedida a nós, e nós somos muito gratos a isso. Que em meio a tantas dificuldades e lutas que passamos no nosso dia a dia, nós ainda conseguimos perseverar no Senhor. Nós ainda conseguimos ter o nosso coração em todo momento, Deus, corrigido e alinhado pela sua graça, Pai. Mas nós queremos mesmo, Espírito Santo de Deus, nós queremos mesmo clamar para que teu Espírito Santo possa nos guardar durante essa semana, Pai, abençoar, nos livrar de todas as coisas que talvez por diversas situações possam tentar roubar a nossa vida, a nossa alegria, a nossa satisfação no Senhor, Pai. Mas nós queremos mesmo, Espírito Santo, termos o nosso coração ligados e alicerçados no Senhor, Pai. Por isso eu quero clamar sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, que a bênção do Senhor possa estar sobre cada um, sobre cada família, sobre cada trabalho, sobre tudo que os meus irmãos e irmãs fizerem. E Pai, nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, abre a nossa visão espiritual para que possamos ver aquilo que tem prendido a vida das pessoas, para que também possamos profetizar sobre as pessoas do poder do Senhor, e para que possamos também de forma intencional declarar mesmo sobre os povos, sobre o nosso mundo, sobre a nossa cidade, que o Senhor reina sobre nós, sobre o seu povo, sobre essa cidade. Nós queremos mesmo declarar, Espírito Santo, a vida do Senhor e o nome do Senhor por sobre todos os lugares que nós passarmos e em todo o ambiente que passarmos, Pai. Que o Jesus que vive e reina sobre nós possa também viver e reinar sobre a nossa cidade, sobre os nossos vizinhos, sobre os nossos familiares. Esse é o nosso desejo, Espírito Santo. E nós queremos encerrar este culto declarando isso, clamando ao Senhor, crendo no teu poder e na sua glória, Pai. Em nome de Jesus nós encerramos esse culto clamando pela sua glória, clamando pela sua graça sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, e que a comunhão, a consolação, o andar diário e a vida cheia do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo sobre nós, esteja e permaneça sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão. E que até nos encontrarmos novamente, que essa paz, essa vida, esse poder possa estar e permanecer sobre as nossas vidas, e possa impactar as pessoas por onde quer que estejamos. Esse é o nosso desejo como igreja do Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Aleluia. E nós possamos declarar isso neste tempo. E você pode também trazer seu dízimo e a sua oferta, se assim desejar. E nós declaramos: finda-se esse dia, em nome de Jesus. Hino de número 481. Finda-se este dia, que meu Pai me deu, sombras vespertinas, como
bem que tu se comigo está. Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal, e em ti mesmo eu tenho proteção real. Guarda o marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Em nome de Jesus. Ao tentado estende tua mão, Senhor. Manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem hesitação. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Não esqueça de dar um abraço apertado nesse irmão que está ao teu lado. Não esqueça do nosso lanche também. Que Deus possa mesmo nos abençoar em todo o tempo. Deus abençoe, meu querido.